Olá, aqui é o Ponto de Ruptura, mais uma vez trazendo as reflexões necessárias para nós participarmos da nossa sociedade. Nós queremos agradecer a todos aqueles companheiros que interagem com a gente por meio do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, do Instagram e mandam pautas, solicitam pautas, elogiam, agradecem, também criticam, dão sugestões. Nós estamos hoje aqui com a visita do companheiro Caetano Roque, mais uma vez está aqui com a gente conversar sobre a esquerda, sobre os dirigentes, e sobre a nossa sociedade. E como sempre, o companheiro Kleber fazendo aquela abertura, para a nossa reflexão. Olá, novamente juntos, um prazer enorme repetir o ponto de ruptura, porque o ponto de ruptura se repete sempre, de um jeito ou de outro, por motivos os mais diversos possíveis, sempre estará havendo um ponto de ruptura. E esse, de hoje, é uma honra e uma alegria termos conosco, né, Pigatti? O companheiro Caetano, esse velho guerreiro de tantas lutas. Seja bem-vindo, Caetano. E vamos aproveitar para começar o nosso papo. As pautas mais emergentes hoje, na sociedade são eleições, o processo eleitoral. Claro que tem aí o Bolsomaster, o Banco Bolsomaster, tem a guerra, tudo isso está influenciando aqui no Brasil. E como é que isso vai influenciar? Como é, Caetano, que você está vendo aí um novo processo eleitoral para 2026? Nós vamos eleger o presidente, vamos eleger governador, vamos eleger senador, deputado federal. O que os dirigentes precisam fazer para realizar esse desejo? O partido tem que definir. O Lula está segurado, está garantindo a candidatura dele. Não é qualquer um que tira ele do carro. Mas o trabalho importante é que o Lula não tem vida eterna. Então, o partido precisa de tomar uma posição de maneira a começar a produzir um substituto para o Lula. Isso não é tão difícil, porque o partido está preparado e tem várias lideranças. É só esperar e deixar o bicho pegar. E aí, Kleber, como é que você vê essa nova renovação? O Lula daí é a nossa maior liderança, a liderança da esquerda brasileira. Ele está com 80 anos, vai para mais um processo eleitoral. E o que os partidos de esquerda, os nossos dirigentes precisam fazer para manter esse projeto democrático e popular que o Lula iniciou no Brasil? O lulismo é um objeto de estudo para muitos anos. É um fenômeno esse Lula. Naqueles que no patamar estará junto com Gandhi, com Getúlio Vargas. Os maiores estadistas, né? Pelo menos um dos nossos maiores nomes da política. Então, falar de eleição de Lula, aparentemente, por conta dessa imponência do lulismo, pode-se levar à falsa ideia de que é uma eleição ganha. E não é uma eleição ganha a eleição de Lula. Muito pelo contrário. Há mais chances hoje da direita se juntar com a extrema-direita e derrotar o campo de esquerda com o campo de centro do que uma vitória de Lula simplesmente. Pode e nós lutamos para que aconteça. Pode e nós lutaremos para que ela aconteça, no primeiro turno, se for o caso. Mas não tem nada decidido. E, só para finalizar minha intervenção, com os 19 dias da guerra, quais os efeitos que essa guerra também vai causar nesse cenário eleitoral que se desdobra neste ano? Esse é um ano eleitoral. Daqui a 2, 3 meses é campanha e eleição e voto. Eu acho que nas eleições passadas nós não tínhamos os campos tão bem definidos como nós temos atualmente. É claro que tudo que nós estamos vendo aí, por exemplo, a defesa
né, da intervenção americana no Brasil, né, a defesa do tarifaço que alguns fizeram, o apoio às políticas americanas, né, do Império Americano na Venezuela, no Irã, isso mostra um pouco como é que está o debate político na nossa sociedade. Eu acho que os nossos dirigentes sindicais, populares, partidários, de esquerda, né, de todos os partidos de esquerda e também de centro, precisam refletir o seguinte: nós precisamos, né, ter um projeto político e democrático, um projeto político para o país. Agora, esse projeto não vem de fora, esse projeto é construído por nós aqui. E aí o Caetano, ele é de uma geração, né, nós também, mas em menor grau, onde não tinha movimento sindical combativo no Brasil. Não tinha central única dos trabalhadores para defender, organizar o movimento sindical combativo. Não tinha partido dos trabalhadores. E quem era governo naquela época era a ditadura militar. Era uma ditadura militar que governava o Brasil com mão de ferro. E não tinha negociação, né? Não tinha negociação. Eram os anos de chumbo, né? Era aquela noite longa, né, que não terminava nunca. E foi essa geração que construiu o movimento sindical combativo. Naquele momento parecia impossível. E construiu a Central Única dos Trabalhadores quando não tinha nada. Construiu os partidos, né, para os trabalhadores, Partido dos Trabalhadores. E aí entra o fortalecimento do PCdoB, fortalecimento do PCB e o surgimento de outros partidos comprometidos com a classe trabalhadora. E aí nós, continuando nessa luta, nós conseguimos eleger o primeiro presidente operário do país. Foi simples e fácil? Não, não foi. Mas nós conseguimos reelegê-lo, conseguimos eleger a primeira mulher presidente desse país, conseguimos reelegê-la. Depois nós fomos derrotados, sofremos um golpe, ficamos fora do governo por 8 anos e retornamos com a maior liderança operária que esse Brasil já construiu. Então, as eleições estão definidas? Não, não estão definidas, mas também não estão perdidas. Não. Agora, para ganhar essas eleições, é preciso que as lideranças, né, de todos os setores, intelectuais, religiosas, de movimento popular, de movimento sindical, né, hoje dos movimentos sociais em geral, é preciso que se manifeste, que se posicione. Porque na época da ditadura, a direita tinha vergonha de falar que defendia as pautas da direita. Hoje, eles perderam essa vergonha. Então, nós é que temos que assumir as pautas de esquerda, as pautas democráticas e populares, a defesa da Constituição, da democracia, e ir para a rua, convencer a maioria da sociedade, que é o povo trabalhador, para votar num projeto que seja nosso, seja um projeto nacional, verdadeiramente patriota, que defenda a classe trabalhadora, que, né, coloque esse país para produzir riqueza, mas também para distribuir riqueza, e principalmente para aqueles que menos têm na sociedade. Eu acho que é um pouco esse diálogo, né, que as lideranças precisam fazer hoje na sociedade para a gente enfrentar esse processo eleitoral que está sendo construído aí. Porque o embate entre a direita e a esquerda sempre houve no Brasil. Não é novidade. A novidade é que agora eles perderam a vergonha de dizer que tem coragem de fazer as atrocidades que eles fazem. A novidade é que o debate se dava realmente entre a esquerda e a direita. Hoje ele deslocou da esquerda para a extrema-direita. Então, no final, você tem razão, não mudou nada. É o debate da direita contra a esquerda. Exatamente. Um pêndulo para a direita radical, representado pelo bolsonarismo, né? Essa direita radical, que é tão ou mais penosa, né? Mais ruim do ponto de vista de prejuízo para a sociedade, as duas são muito parecidas. E um campo conservador na direita que pode ser, inclusive, ganho para o diálogo, porque eu acredito que mesmo na direita existem homens e mulheres
que estão dispostos a construir um meio termo para o país avançar nas políticas públicas, na democracia e na cidadania. Então não tem eleição perdida, mas também não tem eleição ganha. Tem muito trabalho pela frente. Porque o que nós temos que observar é com todas as narrativas que a direita constrói aí, cria, né, e critica aí a esquerda no poder, a gente pergunta, a dominação acabou? A luta de classe acabou? A exploração acabou? A discriminação acabou? O preconceito acabou? Não, não acabou. A história não chegou ao fim. A história é um processo contínuo de construção. Então nós estamos caminhando para lutar contra tudo isso que a direita tenta dizer que é natural e que é normal. Então agora, o importante é dizer para cada cidadão brasileiro comprometido com a causa do povo trabalhador que precisa se manifestar. Não pode ficar acuado, calado e deixando a direita impor a narrativa, né? Apresentar a narrativa deles por todos os meios de comunicação, escrita, a televisão, o rádio e também agora as redes sociais, né? Colocar a narrativa deles sem ter contraponto, não. Nós precisamos colocar o contraponto, sim. Ainda tem dominação, ainda tem exploração, ainda tem miséria, ainda tem fome, e é contra isso que nós precisamos lutar. Não é isso, velho? Só que agora tem uma coisa que a gente tem que pensar bem. A direita perdeu a vergonha de falar que é direita. Sim, exatamente isso. Então eles falam que é de direita e defendem a direita com todas as deficiências que ela tem. Eles falam, defendem e querem acusar. Então é preciso que a sociedade vê isso com clareza para que tenha facilidade de colocar um candidato da classe trabalhadora. Se eles perderam a vergonha de assumir que são direita, nós é que não podemos ter vergonha de dizer que somos esquerda e que defendemos um projeto democrático e popular. Exatamente. Eu acho que a gente pode ir aí encerrando, lembrando isso que cada um de nós falou aqui no final. Se vier a dúvida sobre estar ou não do lado certo da história, é só a gente parar e se perguntar, acabou a exploração? Acabou a mais-valia? Acabou as injustiças sociais? Então, como diria Che Guevara, se você é capaz de tremer toda vez que se vê diante de uma injustiça, é porque você pode ser chamado de companheiro. É isso aí, companheiros. Enquanto tiver vida, tem luta. Enquanto tiver luta, nós estaremos presentes para defender o povo trabalhador. Até a próxima. Um abraço.